Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 4 da turma de Física Teórica 2 da Civil. Nessa aula 4 nós vamos investigar o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória. Mas não vamos utilizar sistemas diferentes de coordenadas, vamos usar só um, tá? O sistema cilíndrico vocês vão ver depois em mecânica, tá bom? Então, esse sistema de coordenadas, ele é um sistema que é muito bom quando você trabalha com curvas, tá? Movimento curvo. E você conhece a equação da curva, tá? Quando você conhece a equação da curva, fica tranquilo. Então é assim, ó. Você tem uma curva S, né? Uma curva qualquer de trajetória. E num certo ponto, você quer trabalhar então com esse sistema de coordenadas, né? Então, um sistema de coordenadas são versores, né? O retangular é IJK, né? Esse aqui é UT, U de T e U de N, tá? O versor T é o versor tangencial, ele é tangente à trajetória. E o versor normal, ele é perpendicular ao versor tangencial, tá? Então, o sistema de coordenadas, ele está em cima do ponto P. Ele caminha junto com P, tá? Nós não vamos estudar a evolução do tema, nós vamos bater fotos e naquelas fotos, num certo instante, nós queremos saber o que está acontecendo com as velocidades, acelerações, tá certo? Então, esse sistema, né, são dois versores, o versor tangencial, que é onde está a velocidade, porque a velocidade numa curva ela é sempre tangencial à trajetória. E temos o vetor perpendicular aqui à tangencial, que é o vetor normal, tá? Esse sistema de referência está sempre em cima da partícula, tá? Ó, localizado sobre a partícula, tá? E ele é útil se eu conhecer a equação da curva, tá? Quando você não conhece a equação da curva, então você usa o sistema cilíndrico, que a gente não vai falar sobre isso, tá? Depois vocês vão ver isso em mecânica. Então, em cada trecho ds, tá certo? Eu tenho um trecho curvo, tá? Para cada pequeno trecho, eu posso calcular um centro de curvatura, como se aqui tivesse uma circunferência, tá? Passando por aqui assim, nesse pedacinho. Então, a cada instante é possível calcular uma, entre aspas, circunferência equivalente, tá? E o raio dessa circunferência equivalente chama-se ρ, tá? Raio ρ, letra grega ρ, tá? O problema é que nesse trecho eu posso calcular a circunferência equivalente e o centro vai estar aqui. Num trecho mais para baixo a curva mudou, aí o centro também muda. Num outro trecho da curva até muda de lado, né? Então essa fórmula para você achar o centro de curvatura, né, esse raio ρ, ela funciona num certo ponto, mas ela não vale para todos os pontos. Assim, o cálculo que você faz só vale para aquele ponto. A fórmula vale sempre, mas ela vai mudando de acordo com a mudança da função, tá certo? Então, nesse sentido, como a velocidade é sempre tangente à trajetória, ela acompanha esse u de t, tá? Então a velocidade é só o módulo vezes o versor tangencial, o de t, tá? Porque ela está sempre junto com o de t, porque ela é tangente à trajetória, tá? E aí essa velocidade é ds dt, certo? ds dt é a velocidade, que a gente chama de s ponto. Esse é o módulo do vetor v, tá? Bom,
A velocidade, então, é sempre tangente e acompanha a trajetória, né? Tangente e trajetória. Agora, e a aceleração? Como é que é? A aceleração já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque a aceleração é a derivada da velocidade. Se assim, a professora, derivada de v é o a, né? dv dt. Só que isso vale lá em cartesiano. O versor I e jk estão sempre parados. Aqui, esse versor u de t, ele acompanha a trajetória, né? Ele acompanha a trajetória. Então, a posição, a inclinação dele vai mudando o tempo inteiro. Então, a derivada de u de t não é zero. Quando eu derivo essa expressão, então, para achar a aceleração, eu tenho que derivar o v e derivar o versor também, tá? Que ele muda de direção. Ó, nesse ponto, aqui eu tenho o raio equivalente da trajetória, né? O raio que vale para esse ponto. Mas, se eu pegar um ponto posterior, não muito longe, com esse mesmo raio, o versor já mudou de direção, tá vendo? Não é mais a mesma direção. Então a diferença, u' menos u, não é zero, tá? Então você tem uma aceleração aqui, tá? Dessa forma, essa diferença, né, de u' menos u, que é esse vetor aqui, ele aponta para dentro da curva, tá vendo? Tá? Aponta para dentro da curva. E aí, então eu tenho que modificar essa direção. Então o que acontece? A aceleração vai ser a derivada de v. Então deriva o primeiro, mantém o segundo, mais mantém o primeiro, deriva o segundo. Tá certo? Então a derivada de v, v ponto é a aceleração tangencial, né? A derivada de u de t, tá? A derivada de u de t, pessoal, eu vou mostrar depois na aula de segunda-feira. Ele é θ ponto, que é a variação angular aqui, θ ponto, vezes o versor normal, o de n, tá? Mas, veja bem, ds, arco, é o ângulo vezes o raio. ds é ρ de θ, né? Aí, se eu multiplicar tudo se eu dividir tudo por dt, vai ficar ds dt, que é v, igual a ρ, dθ dt, que é θ ponto. Então, esse θ ponto é o v sobre ρ. Né? ds dt é v, dθ dt é θ ponto, v é igual a ρ vezes θ ponto, então θ ponto é v sobre ρ. Então θ ponto é v sobre ρ, esse v é o s ponto, tá certo? Conclusão. Eu tenho duas componentes, então, na aceleração. Uma que aponta na direção tangencial e a outra que aponta na direção normal, tá certo? A aceleração é assim, ó. Aceleração tangencial, que é v ponto, na direção tangencial, mais aceleração normal vezes o versor normal, que aponta para dentro da curva, perpendicular a u de t. E aí, eu tenho uma coisa assim, ó. A aceleração, então, tem duas componentes, uma tangencial e a outra perpendicular. Então, olha, a tangencial, ela aumenta e diminui o valor da velocidade, tá? Um módulo. A perpendicular aqui, ela faz o corpo fazer curva, ela muda a direção do movimento. Sempre que tiver a curva, quem faz a curva é esse A de n, tá? É como se num veículo, por exemplo, um carro, o acelerador e o freio é o A de t, tá? Se acelera, você aumenta a velocidade. Você breca, você diminui a velocidade. É para trás aqui. Mas a direção seria acelerador tangencial. Então o volante também é um acelerador, só que ele é tangencial, desculpa, um acelerador normal, também chamado de acelerador centrípeto, tá certo? Então eu tenho três comandos de aceleração no carro.
o freio e o acelerador, que mexe com a aceleração tangencial, e o volante, que mexe com a aceleração normal ou centrípeta. Ele que faz o carro fazer curva. O volante não tem poder de aumentar a velocidade. Ele só tem poder de alterar a direção da velocidade. É isso que a aceleração normal ou centrípeta faz, tá certo? O valor da aceleração tangencial é a derivada da velocidade, v ponto. Você pode usar as fórmulas A dv dt, né? Ou você pode usar também aquela outra fórmula, né? V dv é igual a ds. Esse A é a tangencial, tá? O acelerador centrípeto é esse cara aqui, ó, tá? Tá certo? Então, o acelerador centrípeto, ele é v quadrado pelo raio, tá? Por quê? Porque você vai multiplicar v pelo u de t, da derivada. A derivada é isso. Já tem um v aqui. V vezes v, v quadrado. O acelerador centrípeto vai ser o normal, v quadrado pelo raio, tá certo? Aqui vai estar o tangencial, que é esse, e perpendicular à trajetória vai estar o normal ou centrípeto, tá? Veja bem, tome muito cuidado no problema se ele pede esse assim, calcule a aceleração centrípeta. É uma coisa, calcule a aceleração normal, calcule a aceleração tangencial. Agora, se ele falar assim, calcule a aceleração só, não falar mais nada, calcule a aceleração, quer dizer que a total é essa aqui, ó, tá? Beleza? Então, tem que fazer Pitágoras, tá? Tangencial ao quadrado mais normal ao quadrado, tá? Pitágoras aqui, porque é hipotenusa aqui, né? Então, presta bem atenção no enunciado do exercício, tá? E aí, pessoal, conforme o movimento vai se desenrolando, a tangencial sempre tangente à trajetória, a normal sempre perpendicular à trajetória, e a total é Pitágoras, tá? Em trechos retos, você não tem centrípeta ou normal, só tem tangencial, tá? E o problema é o seguinte, como eu calculo a normal, aceleração centrípeta ou normal? Ah, v quadrado pelo raio. Mas quanto que vale o raio? Tá? Então é assim, se o movimento é uma circunferência, o raio é fixo. Mas se o movimento é que nem esse aqui, por exemplo, aqui o raio é um valor, aqui o raio é outro valor, aqui o raio é infinito, porque não tem circunferência, não tem curva, né? E como eu calculo esse raio? E aí que entra aquele fato que eu falei, se você conhecer a equação da trajetória, né, você calcula o raio em cada ponto, que está ligado com a curvatura da curva. E a curvatura de uma curva é a segunda derivada. O tema de curvatura de uma curva você aprende em cálculo 3, eu acho, tá? Se eu não me engano. Mas aí você calcula essa curvatura que é o raio, tá? Em geral, quando for tridimensional, o eixo perpendicular não tem movimento, ele é só, por exemplo, para acomodar a força peso é normal, tá? A gente chama de versor B, ou de B. Mas não, nesse vetor aqui, nesse trecho aqui, não acontece nada nesse movimento aqui em geral, tá bom? Nesse eixo. Você vai ter sempre só o tangencial e o normal, ou centrípeto. E fica então aqui a questão. Como que eu calculo o tangencial? É fácil, deriva a velocidade. Ah, e como que eu calculo o centrípeto normal? Tem que achar o raio, porque é v quadrado pelo raio. E como é que você acha o raio? Aí você vai no livro de cálculo, tem isso aqui que é o raio, tá? Você tem então o y de x, que é a equação da curva. Deriva uma vez, eleva ao quadrado. Num certo ponto, pessoal, tem o valor de x aqui do lado. Deriva mais uma vez, tira o módulo e põe aqui embaixo. Soma esse 1 com esse quadrado aqui e eleva a 3 meios. Esse é o valor do raio, tá? O ρ, tá? Por isso que eu falei para você que dá para usar esse sistema de equações, né, esse sistema normal tangencial, se você conhecer a equação da curva, porque daí você pode calcular o ρ em cada ponto, com essa fórmula aqui, tá?
Daí você tira a centrípeta, e depois a tangencial em geral é dada, né? Tá certo? Vamos ver então aqui o exemplo. Ó. Exemplo. Quando o esquiador atinge o ponto A, aqui, tá? Sobre a trajetória parabólica mostrada, tá? Aqui fica meio longe, mas aqui desse trecho aqui a parábola é bem em cima. Ele tem a velocidade de 6 metros por segundo aqui. 6 metros por segundo. E está aumentando na razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Se o valor da velocidade está aumentando, quer dizer que isso aqui é a aceleração tangencial, já está dada. Tá? Determine a direção de sua velocidade e o módulo de sua aceleração nesse instante. Então, nesse ponto aqui, quanto vale a velocidade? Se professor, mas ele falou que é 6 metros por segundo, mas ele quer saber a direção. Tá? Então, esse problema aqui é para você, aqui está a equação da parábola, para você lembrar, então, que é o seguinte, numa curva, né, não sei se você lembra disso, numa curva, num certo ponto da curva, a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, naquele ponto, né, quanto vale, a gente chamava de m, né? M é o coeficiente angular da reta tangente. M é a derivada naquele ponto. Então, se eu quero a direção aqui, tem que calcular esse θ. Para calcular esse θ, eu tenho que achar, então, nesse ponto a derivada. Eu derivo essa curva aqui e coloco x igual a 10, que é esse ponto. Aí eu vou ter o m, que é a inclinação da reta, que é a tangente de θ. Daí eu faço o arco tangente e acho θ. Tá certo? Então, né, a função y é 1 sobre 20x², deriva da 1 sobre 10x². 1 sobre 10x, né, porque dá 2x sobre 20, dá x sobre 10. Aí, a inclinação da reta nesse ponto faz x igual a 10. Então vai ficar 10 sobre 10. Tá? 1. Então a tangente vale 1. Então quanto que é o arco tangente de 1? É 45 graus. Tá certo? Então a velocidade é 6 metros por segundo, 45 graus para baixo, né? Tá no terceiro quadrante aqui, né? Tá, esse ângulo aqui é igual a esse de baixo aqui, né? Posto pelo vértice. Agora, para calcular a sua aceleração, eu tenho que somar. Falou só aceleração aqui, nada, mais nada, né? Então a aceleração aqui é a total. Tem que calcular então a centrípeta, que é normal, somar com a tangencial que está aqui já, e fazer Pitágoras, tá? Como é que eu calculo a normal ou centrípeta? Ah, é v² pelo raio. O v está aqui. Só falta achar o raio. Então, para achar o raio, eu pego aquela fórmula lá, né? Tá certo? Então é o seguinte, a segunda derivada disso aqui é 1 sobre 10. Certo? Então, ó, vamos lá então. 1, derivada. Quanto que é a primeira derivada? A primeira derivada é x sobre 10. Mas onde nós queremos saber? Né? Nesse instante, nesse ponto. Quanto vale x? 10. 10 sobre 10 dá 1. Então aqui é 1 ao quadrado. Tá? Porque x vale 10. 1 ao quadrado, que é 1. 1 mais 1, 2. Aqui embaixo é o módulo da segunda derivada. A segunda derivada é 1 sobre 10. Aqui vai ficar 2, eleva a 3 meios e multiplica por 10. Dá 28,28. Esse é o raio. Tá? Então agora calcula a centrípeta. A tangencial é 2 e a centrípeta é v² pelo raio. Então eu vou ter uma aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado na direção tangencial e 1,273 metros por segundo ao quadrado na direção normal, ou centrípeta, né? Então vai ser uma coisa assim, ó. Né? Aqui está no tangencial descendo, normal para cá. Agora presta bem atenção, ó. Ele quer saber a direção de sua velocidade e o módulo da sua aceleração, tá certo? O módulo é só você fazer Pitágoras aqui, tá?
Agora, muitas vezes ele pede a direção com o eixo X, pessoal. Direção com o eixo X, cuidado, hein? Com o eixo X positivo. Então, eu teria que pegar esse 45 aqui, ó, somar com esse 90 e somar com esse φ. Esse φ é a tangente de cateto oposto para o adjacente. Tangente de 2 por 1,27,3. Tá. Então, primeira coisa, a aceleração, o módulo, é fazer esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz quadrada, tá isso aqui. E esse φ é arcotangente do 2 sobre 1,23, dá 57. Então a resposta dessa aceleração está em que quadrante? No terceiro quadrante. Qual que é o ângulo? 45 mais 90 mais 57, tá certo? Então, está 192 graus, tá? Terceiro quadrante. Beleza? Outro exercício. Um carro de corrida C corre em uma pista circular. Bom, a pista circular, então, moleza, né? O raio é fixo, não precisa aplicar aquela fórmula gigante. Se o carro aumenta de sua velocidade a uma taxa constante de 7 pés por segundo ao quadrado, ou seja, se ele está aumentando a velocidade, quer dizer que é a tangencial que ele está dando. A tangencial vale 7 pés por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, determine o tempo necessário para atingir uma aceleração de 8 pés por segundo ao quadrado. Porque é o seguinte, essa aceleração aqui, ela é fixa. Mas a aceleração que ele fala aqui é a total. Como é que eu consigo obter a total? Somando a tangencial com a centrípeta, o normal. A normal no início é zero, porque é v quadrado sobre o raio e o v é zero, mas começa a acelerar, começa a aumentar. Com o tempo, então, se o v aumenta, a aceleração centrípeta ao normal também aumenta, tá certo? Então, como é que você escreve a equação da aceleração total, que é a raiz quadrada da tangencial mais a centrípeta, coloca os dados e acha o tempo, tá? Porque é o seguinte, a aceleração é tangencial ao quadrado mais a normal ao quadrado, raiz quadrada. A tangencial é 7. Ora, se a tangencial é 7, é uma constante, quanto que é a velocidade? É v0 mais a t, né? Mas v0 é 0, então a velocidade é 7t. Tá? Então, aqui é 7, v0 é 0, aqui é 7t. Tá? Então, substituindo tudo aqui dentro, vai ficar assim, ó. Normal é o v quadrado pelo raio, tá? É 7t quadrado sobre o raio. Fazendo essa conta vai dar 0,163t quadrado. Aí eu somo com a tangencial. Aqui, ó. Aqui é a tangencial fixa e aqui é a normal ou centrípeta. Ele quer saber o instante em que a aceleração vale 8. Tá? Ora, eu levo os dois lados ao quadrado, passo o 7 para lá, subtraindo, e o tempo dá 4,87 segundos. Tá certo? Então, nesse instante, a centrípeta é tal que, somando essa raiz aqui, acho que fazendo Pitágoras vai dar 8. E ele pergunta assim, qual que é a sua velocidade nesse instante? Ah, tá aqui, ó, v é igual a 7t. Só multiplicar por 7 isso aí, né? 7 vezes isso, 34,1 pés por segundo quadrado. Pés por segundo, perdão. Tá? Bom, mais um. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Ó. A caixa mostrada na figura percorre ao longo de um transportador industrial. Se uma caixa, conforme mostrado na figura B agora vamos fazer um desenho estilizado, né? Aqui, ó. A caixa na figura B parte do repouso em A, com a velocidade aumentando 0,2t, né? Então a aceleração vai aumentando com o tempo, então a velocidade vai aumentando. Determine o módulo de sua aceleração quando ela passar pelo ponto B. Tá certo? Então, lembrando que a aceleração no ponto B vai ser isso aqui, ó, né?
que é a V ponto, que é a aceleração tangencial, que é isso aqui, a direção tangencial, mais V quadrado por ρ, direção normal. O que acontece? Eu integro isso aqui e acho o V. Coloco o V aqui. O ρ é dado porque aqui é um raio fixo, é 2 metros. E aí, o problema é que vai ter o tempo aqui e o tempo aqui. E a pergunta é, como que eu acho o tempo? E aí você vai lembrar o seguinte, se você achou a velocidade, integra mais uma vez e acha a posição. A posição em B eu conheço, tá? Qual que é a posição em B? É 3 metros mais 1/4 de circunferência. Não, 1/4 de circunferência. Se eu tenho S de T, eu coloco o valor de S e acho T. Se eu achar o T, boto o T aqui, eu acho a aceleração de B. Vamos fazer então. Ficaria assim, ó. Vamos integrar então esse aqui para achar o V, né? Integral de 0,2t, 0,2t quadrado sobre 2, divide por 2, isso aqui dá 0,1. Então aqui está o V. Que é parte do repouso, né? Tá. Então, com esse V aqui, a minha expressão para aceleração de B vai ficar em função de t, tá? E como é que eu acho t? Eu calculo a posição. Naquele ponto B, a posição qual que é? Ele vai andar 3 metros mais 1/4 da circunferência, 2πr sobre 4. O raio é 2. Fazendo a conta, eu vou ter aqui 6,142 metros. Tá? Agora eu vou integrar isso aqui e vou calcular o tempo para chegar até 6,142 metros, que é o tempo para chegar em B. Aí eu integro isso aqui, t ao cubo sobre 3. Aqui está o valor do espaço percorrido, extrai a raiz cúbica e dá 5,69 segundos. Agora que eu tenho tempo, eu vou montar a expressão da aceleração tangencial e da aceleração normal e fazer o Pitágoras. A tangencial é 0,2t, eu tenho no t agora, já achei ela. A normal, o v, né, no ponto B, é 0,1t quadrado, coloco aqui t quadrado e dá isso aqui, 3,23, porque a aceleração normal precisa da velocidade, né? Agora eu vou calcular a aceleração normal. V quadrado pelo raio. Pego o V, eleva ao quadrado, divide pelo raio, tenho isso aqui. Então, isso aqui é a aceleração normal e aqui é a aceleração tangencial. Agora faço Pitágoras e acho a aceleração total em B. Tá bom? Então, pessoal, essa é a posição final. Em B, aceleração tangencial 1,138. Em B, aceleração normal centrípeta 5,242. E aqui o módulo que é a aceleração total. Tá? Então, pessoal, essa parte, então, essa aula é esse tema. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado é nesse cara aqui, né? Essa parte aqui, ó, de achar o ângulo. Quando ele pede a direção do vetor, é sempre com o eixo x positivo, então tem que ver se está indo para lá, para cá, tal, tal. E lembrar que para achar o ângulo, num certo ponto da equação da curva, deriva naquele ponto e coloca o valor de x. Né? Aí você vai ter a tangente do ângulo, você faz a cotangente e acha o ângulo, tá certo? Então é isso, pessoal. Faça então a lista 4, tá? Para estudar. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre movimentos vinculados, tá? Essa aula não foi tão longa, espero que vocês tenham gostado. Então, até mais, pessoal. Tudo de bom.